Eu posso ir com ele? Seu marido já volta para casa. Esse é o Opel Kadett original usado no filme Ainda Estou Aqui. Foi exatamente esse carro que a personagem vivida por Fernanda Torres, Eunice Paiva, aparece em algumas sequências do filme. É o carro mais usado e ele pertence hoje a uma empresa que faz locação de veículos para cena. Inclusive agora ele vai ser leiloado, né? Estimam aí um lance mínimo de R$200 mil para esse carro. E o peso histórico do carro dá até um certo medo. É um carro que não é restaurado, é um carro preparado para um filme. Ele, nesse momento, por exemplo, está sem as janelas, ele não tem cinto de segurança. E muito provavelmente, quem adquirir esse carro no leilão deve preservá-lo exatamente como ele está agora, porque foi assim que ele ganhou esse valor histórico. O Opel Kadett ele foi importado para o Brasil nos anos 60, esse modelo aqui ele é 1968 e até então ele não tinha um valor histórico entre os colecionadores, era um carro cobiçado, nada disso. Era um carro até bem, digamos, convencional, né? Já tinha ganhado algum valor de mercado, algumas unidades bem cuidadas, mas basicamente por ser um carro raro, né? Um carro bem raro. O motor é um motor 1.1, carburado, como eram os carros da época. A potência estimada é de 60 cavalos, eu não diria tanto, eu acho que ele tem por volta aí dos seus 50, talvez até um pouco menos pela idade do carro, né? A lanterna traseira dele, bem pequenininha, né? Essa lanterna, inclusive, ela tem uma marca de que ela passou por algum tipo de reparo, que é muito comum, né? Um carro dessa idade e destaco novamente, esse carro ele não foi restaurado. Ele está muito valorizado pelo Oscar que o Brasil ganhou de filme internacional. Inclusive, a gente nota que é bem o que o filme precisava. Esse carro ele não passou para restauração, ele foi pintado, ele era originalmente amarelo, foi pintado de vermelho. Não é uma pintura muito cuidadosa, é uma pintura, um banho de tinta basicamente. Essa geração do Kadett, ela foi lançada em 1965 e ela muda em 73. A direção é pesada como todo carro dessa época, né? É bem curioso que como dirigir um carro nacional parece muito com quem já dirigiu um Opala de primeira geração, um Chevette, vai ter a percepção de que está andando nesse carro. E o curioso é que ele chama-se Kadett B, Opel Kadett B. Ele, na verdade, seria a quarta geração. Por quê? O primeiro Kadett, ele é dos anos 30, de 1938, né? Um período aí anterior à guerra. Ele sai de linha, ele tem uma segunda geração, posteriormente ele sai de linha. E aí a gente começa a ter um intervalo grande até que um novo modelo seja lançado. Vocês podem notar que aqui é a logomarca da Opel, uma logomarca que não foi usada no Brasil pela GM, mas que nós conhecemos muitos carros da GM que trouxeram as carrocerias da Opel. É muito curioso dirigir um carro como esse, porque a gente volta no tempo de uma maneira diferente. Por quê? Tem uma memória afetiva dessa geração de automóveis. Os carros brasileiros, em meados dos anos 70, eles tinham muito dos carros estrangeiros, europeus, dos anos 60. Então, a percepção ao volante é muito parecida realmente com o que nós já tivemos em outras épocas aqui no Brasil. É curioso a gente perceber que o Chevette que nós conhecemos no Brasil, que ficou em produção até meados ali de 1994, mais ou menos, ele saiu de linha na primeira metade dos anos 90, a família Chevette no Brasil nada mais era do que essa geração do Opel Kadett. E ainda mais curioso é que o Brasil teve também uma outra geração do Kadett, que foi o Chevrolet Kadett, modelo que foi lançado também com a plataforma Opel. Ele chegou ao Brasil em 1989 e ficou em linha até mais ou menos 1998, o Opel Kadett. Ele chegou apenas para importação. Há alguns anúncios de época de concessionárias Chevrolet que revendiam esse carro, e na época as importações ainda eram abertas, né, no mercado nacional. É difícil ter uma noção se ele era muito caro ou muito barato, porque eram outras tarifas, era bem diferente do que nós temos hoje, né?
no mercado brasileiro de importados, que tem uma tarifa de 35% para os automóveis convencionais, que não são os automóveis híbridos ou elétricos, que passam aí por uma transição de tarifa nesse momento.